Programa Um Novo Olhar. Olá, uma boa tarde para todos que estão aqui conectados, conectadas no programa Um Novo Olhar. E hoje eu estou aqui com ela, com a Michele Rossetto, que nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é a CNV, Comunicação Não Violenta nas Escolas. Bem-vinda, Michele. Oi, Ale, boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer participar do programa Um Novo Olhar, ainda mais com o tema que eu sou suspeita, né, para falar. Eu adoro esse tema sobre a comunicação não violenta e principalmente da importância de levar a CNV para as escolas. Então, vai ser um programa muito especial. Obrigada, Ale. Que bacana, Michele. Esse é um tema que muito me interessa. Eu trabalhei na área da educação há muitos anos. E, Michele, quando a gente fala de comunicação não violenta, hoje a gente está falando aqui especificamente das escolas, né? Você, no seu trabalho, na sua experiência, você acredita que ela pode ser aplicada nas escolas? E aqui essa pergunta, aliás, é uma pergunta da Alice Prado, de Minas Gerais, que ela está fazendo essa pergunta. E aí, Michele, pode ou não ser aplicada nas escolas? Não só pode, como deve, né? Eu falo que, apesar da metodologia, a comunicação não violenta, ela é relativamente nova. Então, nem todo mundo conhece ainda o que é a comunicação não violenta. Ela foi criada na década de 60 e hoje ela é uma metodologia aplicada em mais de 60 países, inclusive nas escolas. Ela pode ser aplicada em empresas, escolas, hospitais, enfim, para diversas áreas, porque é uma nova forma de você se comunicar. E principalmente nas escolas, para a educação infantil, aliás, ela é excelente, porque a criança ela já vai começar a trabalhar as emoções, os sentimentos, a ter clareza do que está acontecendo com elas, coisas que eu, por exemplo, na minha época, né, não tive. Então, é muito interessante levar a metodologia da CNV para as escolas, sim, Ale. É muito interessante, né? Você falou aí da educação infantil, é muito bom mesmo, né? Levar novos conceitos, desde ali a idade, né, dos anos iniciais. Mas para quem está chegando agora, Michele, o que que é comunicação não violenta? Ela é uma metodologia, ela é antiga, ela é nova. O que que é, afinal, a comunicação não violenta? Isso. A comunicação não violenta, ela foi estruturada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e ele começou a ver, né, nas pesquisas, ele fazia muitas pesquisas com os próprios clientes que ele atendia. E ele percebia nessas pesquisas que a comunicação, as pessoas, elas sofriam muito pelas interpretações que elas estavam fazendo na comunicação. E aí ele começou a entender isso melhor. Ele falou: Poxa, está tendo uma questão aqui na linguagem que as pessoas não estão conseguindo se conectar com o que está sendo dito e nem se conectar com o que está acontecendo dentro delas. Então, a CNV, ela vem para te ajudar a ter mais clareza, a você ter uma comunicação mais consciente, uma comunicação mais conectada aos seus sentimentos, às suas necessidades, às coisas que são importantes para você e se expressar de uma forma clara. E aí o Marshall, ele estruturou isso em 4 passos. Então, hoje, algumas pessoas elas falam que a CNV é uma técnica. Eu, particularmente, não gosto de falar que é uma técnica. Eu falo que ela é uma abordagem, ela é até uma, para mim, hoje, ela é uma filosofia de vida, tá, Ale? Porque muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de ouvir as pessoas, muda o seu modo de se comunicar. Então, é interessante entender o passo a passo da comunicação não violenta, estudar, né, fazer os cursos, inclusive no Instituto Evoluir nós temos cursos de comunicação não violenta, para se aprofundar mesmo e praticar. A comunicação não violenta, ela requer muita prática, Lê. Muito interessante, Michele. A gente tem mais perguntas aqui, então continuem conectados aqui com a gente. A próxima pergunta, ela é da Cristina, ela diz que ela é professora
em São Bernardo do Campo, numa cidade próxima aqui de São Paulo, e ela está perguntando quais são as vantagens de se inserir essa metodologia nas escolas, né? Então, ela está, como professora, ela gostaria de saber, né, quais são as vantagens, né, de praticar, você falou da prática, né, Michele, a CNV nas escolas. Isso. Eu costumo dizer, Ale, que na minha época eu não tive, por exemplo, aula de educação emocional. Então, eu não sabia lidar com os meus sentimentos na escola, né? Às vezes eu ficava com raiva, ficava triste, e não sabia lidar, gerenciar as emoções. Quando a escola ela está aberta a levar a metodologia da comunicação não violenta para o sistema de ensino, e isso já começar desde a educação infantil, quais são as vantagens? Você vai ter alunos, tanto alunos como professores, porque também é importante capacitar os professores entenderem o que é essa metodologia, né? Eles começarem a praticar essa metodologia para também se conectar aos alunos e os alunos também se conectarem com a CNV. Então, a vantagem é que você vai ter uma escola mais consciente, com alunos, com os professores, com funcionários, se comunicando de uma forma mais clara, fazendo pedidos mais conscientes, entendendo as emoções, porque a comunicação não violenta, ela tem como uma base a autoconexão. Então, a partir do momento em que você entende o que está acontecendo com você, entende o que é aquele sentimento, entende que aquele sentimento ele está ali por algum motivo, alguma necessidade sua ali que não foi atendida. Então, se a criança ela começa a ficar triste, o professor ele já vai enxergar aquela tristeza de uma outra forma. Ele vai ver que aconteceu alguma coisa ali com aquela criança, alguma necessidade dela que não foi atendida, que provocou aquela tristeza, e aí ele consegue se comunicar com aquela criança, aquele aluno, de uma forma mais empática. Então, a comunicação não violenta, ela traz muitas vantagens, principalmente em questão de conflitos, você vai diminuir muitos conflitos nas escolas, né, entre alunos, entre professores. Antigamente, pelo menos na minha escola, tinha muitas brigas, né, por ruídos de comunicação mesmo. Então, ampliar, levar esses conceitos para a escola é muito vantajoso. Eu vejo como um grande salto aí para até para o desenvolvimento humano mesmo, para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, tanto do aluno como do professor, do funcionário, todo mundo ganha, Lê. Muito legal, né, Michele? Porque é todo mundo, né, falando a mesma língua. É como se toda aquela comunidade, pelo que eu estou escutando de você, é importante, né? Também levar, né, a comunicação não violenta dentro das escolas para os gestores, né, para o diretor, para o coordenador, professor, até para aqueles que estão ali contribuindo com a limpeza também. Assim, todo mundo fica, né, alinhado. Tem aqui mais uma pergunta, Michele. Vamos lá. Maria do Rosário, do Rio de Janeiro, e ela pergunta assim: ela diz que ela tem uma turma do quarto ano do ensino fundamental, né? Isso, são aquelas crianças, né, que já estão ali numa transição, estão quase indo para o Fundamental 2. E ela pergunta: Michele, como que eu posso aplicar a comunicação não violenta com os meus alunos? Legal, obrigada pela sua pergunta, Maria. É o quarto ano do ensino fundamental, acredito que é o quê? Crianças que tenham aí já vão estar na faixa de 10, 11 anos, né? Que também está naquela fase de entender o que está acontecendo. E essa é uma fase interessante, porque tem a dica que eu te dou, Maria, primeiro é você levar mesmo os conceitos das emoções, né? Tem até um livro que chama Emocionário, que fala que é muito interessante para trabalhar com crianças, com pré-adolescentes, porque vai ter lá um dicionário das emoções. E na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, nos livros que ele escreveu sobre a CNV, ele fala que todo sentimento é um grande mensageiro. Então, a partir do momento em que você consegue
levar esse conhecimento para as crianças, né? Então, aplicar a comunicação não violenta, começando pelos sentimentos mesmo, né? Então, o que que aquela criança está sentindo? Ela consegue identificar? E aí ela vai fazendo as perguntas, né? Estou sentindo isso por quê? De onde está vindo essa tristeza? De onde está vindo essa raiva? E validar os sentimentos. Acho que isso é muito importante nessa fase, né? Quarto ano fundamental. As crianças, elas precisam ser validadas. O que que a gente ouvia antigamente? Ah, engole o choro. Não, aqui é um outro conceito, é um conceito de você validar as emoções. Então, acolher o que a criança está sentindo, porque aquele sentimento é legítimo. Então, esse acho que é o primeiro passo, né? Primeiro, os educadores, o professor entender e acolher o sentimento daquela criança. E aí sim, como eu falei, né, a comunicação não violenta, ela faz você escutar de forma diferente. Então, você vai escutar aquele sentimento, você vai entender aquele sentimento, o que está por trás daquilo, muito conectado, o que que é importante para aquela criança, o que que não foi atendido ali. Então, isso vai ampliar o seu poder de empatia como educadora, né? E também você vai se conectar de uma forma muito mais bonita, muito mais autêntica com os alunos. Então, vale a pena, sim, começar por aí. Já dou essa dica do emocionário, né? Desse dicionário das emoções, Maria, para você começar a introduzir a CNV na sua turma. Muito bacana, Michele. Então, a gente segue aqui com o nosso programa e eu quero reforçar a parceria que o Instituto Evoluir tem com a FEAL e lembrar a vocês que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15%. Olha, um bom desconto, né? Um bom valor diferencial para você em todos os serviços aqui do Instituto Evoluir. Deixo aqui também, então, para você que está nos assistindo, um convite para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Ajude a manter a programação que auxilia você e a tanta gente no ar. E você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que é o número 11 972610272, de uma maneira segura e tranquila. E se preferir, pode também entrar no site feal.colabore.org e lá obter as informações para se tornar um sócio. Então, a gente gostaria de falar também sobre a mudança para o nosso portal, o portal Mundo Maior. Nosso canal do YouTube passou de YouTube RBN TVMM para YouTube Portal Mundo Maior. Então, quando a gente fala, né, aqui, então, nossos recadinhos, falando aqui das nossas parcerias e do nosso próprio trabalho aqui da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Lembrando que se eu estou sentada nessa cadeira aqui, é graças ao trabalho da rádio, porque eu cheguei aqui no Instituto Evoluir como ouvinte, né, da Rádio Boa Nova, do programa Evoluir, falando aqui do nosso saudoso doutor Reinaldo Leite, era com o doutor Reinaldo Leite, Delmar e equipe. Muito bom, e continuando aqui com o tema comunicação não violenta, eu estou adorando esse tema, Michele, porque você está falando de conflitos, de desenvolvimento. Eu trabalhei dentro de escola e eu sei o quanto que é desafiador para quando você é professor, você é coordenador, diretor, lidar com os conflitos, né? E aqui tem uma frase que você fala bastante, que até uma Rodrigues, lá do Ceará, ela traz essa frase, Michele. Então, Thelma, obrigada pela, né, relembrando essa frase, mas ela pergunta o que essa frase significa, que é a seguinte: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E a Thelma Rodrigues, ela está perguntando o que isso significa, Michele, ela está com dúvida. Excelente, eu gosto muito dessa frase também, está no livro do Marshall Rosenberg, porque nas pesquisas dele foi isso que ele identificou. Ele identificou que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, e aí quando a gente
né, falando aqui especificamente da CNV nas escolas, então tudo que os alunos, os professores, todo o comportamento da, das pessoas que estão ali na escola, por trás tem alguma necessidade, né? E quando a gente para e entende melhor essa frase, você fala, opa, peraí, então, se aquele aluno, ele está sendo, vamos supor, né, tem aquela turma do fundão, né, sempre tem aquele aluno que a gente fala que é o mais espivetado, que não para quieto, que é difícil de lidar, ele está tendo um comportamento ali porque tem algo acontecendo dentro dele, tem alguma necessidade ali nele que talvez não esteja sendo vista. Então, quando a gente para entender isso e, né, entende de fato o que essa frase quer dizer, você percebe que todo mundo tem as necessidades humanas universais, né? A gente fala bastante sobre isso na comunicação não violenta, que são as necessidades que são compartilhadas por todos. Então, todos precisam se sentir seguros, amados, tem a necessidade do pertencimento, tem a necessidade do cuidado, tem a necessidade do descanso. E às vezes, quando essas necessidades não estão sendo atendidas, eu vou ter um determinado comportamento. É por isso que o Marshall, ele fala que a comunicação não violenta, ela vai nos conectar a este campo das necessidades humanas universais. Então, não é no campo de quem está certo, de quem está errado, não, é num campo, é um outro lugar. A gente vai olhar para todo mundo precisa das mesmas coisas. E às vezes a gente se perde, a gente cria conflitos porque temos estratégias diferentes para atender a mesma necessidade. Então, às vezes um aluno ele está lá chorando muito porque algo aconteceu ali com ele não teve uma necessidade talvez de apoio atendida e ele está tendo aquele comportamento, ou se é um aluno muito rebelde, ele não teve uma necessidade de pertencimento atendida e ele está tendo aquele comportamento. Então, a comunicação não violenta, ela vem exatamente para tentar entender isso, esse lugar das necessidades. Opa, por que você está tendo esse comportamento agressivo comigo? E ver também que nada é pessoal, né? A gente sempre fala isso, nada é pessoal, está acontecendo coisas dentro daquela pessoa. E por mais que é uma criança de 3, 4 anos, é uma pessoinha que tem sentimentos, que tem emoções, que tem necessidades que elas que precisam ser atendidas ali. Então, a gente tem que estar muito conectado com isso. E é isso que essa frase representa, Thelma. Essa frase, né, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, é a gente enxergar além o que está acontecendo ali na situação que não foi atendida, que gera determinado comportamento. Muito interessante, Michele. E continuando, né, aqui com as perguntas, né, tem a Sandra Albuquerque, aqui de São Paulo, ela está perguntando se um professor precisa fazer um curso de CNV para que possa aplicar a comunicação não violenta na escola, na sala de aula. É preciso fazer esse curso, Michele? Olha, muito legal essa pergunta, Sandra. Na verdade, a gente sempre recomenda assim que o professor ele tenha pelo menos um curso introdutório de comunicação não violenta para entender a metodologia, para entender o que é, né, a comunicação não violenta. Mas muitas vezes, e aqui, né, eu já até faço também esse convite, eu e a Alexandra, inclusive, nós temos essa parceria de levar esses treinamentos, palestras, então levar também workshops para os professores entenderem o que é a metodologia. Então, nós temos esse serviço e a gente recomenda, sim, que a escola, que os professores entendam o que é a metodologia e depois os próprios professores podem inserir a CNV nas escolas, né? Nós já fizemos alguns trabalhos em escolas onde a gente levou uma palestra e os professores gostaram, se conectaram com o tema e pediram um curso mais profundo, nós levamos um curso mais profundo, depois deu continuidade com rodas de práticas, porque a comunicação não violenta, ela tem
que ser praticada, não adianta só fazer o curso e não colocar em prática, né? A gente fala sempre que você precisa corporificar a comunicação não violenta, entender de fato essa nova forma de se comunicar. Então, não é uma exigência, né, que o professor faça o curso, mas se ele fizer um curso, um treinamento, ele vai ter muito mais conhecimento e mais clareza de como aplicar também a metodologia na escola. Então, recomendo que faça o curso, sim. Muito bom. E olha, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso encontro com esse tema. Acho que esse tema vale a pena voltar, porque é muito interessante, é muito valioso, né? Para que a gente possa cada vez mais praticar isso no nosso dia a dia e ter um mundo com mais paz. E falando nessa paz, né, Michele, a CNV ela pode também contribuir com menos violência nas escolas? Quem manda essa pergunta é o Rodrigo Arantes, de São Paulo, né, porque como você já falou, acho que você já falou um pouquinho da violência, né, porém a CNV pode contribuir para ter menos violência? Com certeza, Rodrigo, pode sim. Inclusive, eu já até deixo como uma dica aqui de filme, para vocês assistirem um filme chamado Escritores da Liberdade, que se passa num ambiente de escola, que tem muita violência, é um ambiente extremamente violento, mas chega uma educadora lá, uma professora, que ela passa a ouvir as necessidades daqueles alunos. Ela começa a entender o que está acontecendo ali naquele contexto e ela faz uma transformação na escola. Então, eu indico esse filme porque tem muita CNV ali, em questão de escuta, ela validar os sentimentos daqueles alunos, porque foi dessa forma que ela conseguiu diminuir a violência naquela escola. E a gente tem muitos casos, o Marshall Rosenberg mesmo, ele foi um excelente, né, mediador de conflitos, ele foi para muitos lugares com muitos conflitos, e através da comunicação não violenta ele conseguiu diminuir muito a violência, porque você vai escutar de uma forma diferente, você vai validar os sentimentos daquelas pessoas, a sua empatia vai ser muito maior. E tudo que as pessoas querem é ser ouvidas, né? Serem ouvidas, validadas. Então, a comunicação não violenta, ela tem esse poder, sim, e contribui muito para reduzir a violência nas escolas, Rodrigo. Muito bom, Michele. E aí, acho que para a gente ir finalizando, você já trouxe aí dicas, né? O que que a doutrina espírita fala sobre comunicação? Olha, Lei, eu acho que nós temos um maior exemplo de todos, né? Jesus, da forma como ele se comunicava, e o Espiritismo, eu acho que ele traz assim um alerta sobre o valor também da comunicação para a promoção de uma cultura de paz, né, para a promoção de um cuidado, para que nós sejamos de fato instrumentos de paz. Aí eu me conecto sempre com a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Então, que as nossas palavras, elas possam ser agentes de transformação, né? Que a gente possa ter esse cuidado com as palavras, que a gente possa ter o cuidado com a nossa forma de se comunicar. Então, para mim, eu uso sempre como mestre e guia exemplos de Jesus e a forma maravilhosa que ele sempre se comunicou também, e sempre sem violência, né? Aí nunca teve violência envolvida nas palavras de Jesus. Muito obrigada, Michele. Uma alegria imensa falar sobre esse tema e falar aqui com você hoje. E a gente agradece a Thaís Cabenguele, Gina, Damião, Rogério e toda a equipe técnica que esteve aqui hoje nos dando suporte. E a gente se encontra logo mais com mais temas de perguntas e respostas aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. E hoje a gente fica com essa lição da comunicação não violenta, né, com os ensinamentos de Jesus e que a gente possa cada vez mais
contribuir e colaborar com a construção da paz na sociedade, lembrando que começa por nós mesmos. Então, obrigada e até a próxima. Você acompanhou Um Novo Olhar.